Bom dia, abençoado com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus. Que Deus continue nos abençoando a cada dia. Louvado seja o nome do Senhor. Pai querido e eterno, Deus de misericórdia, Santo de Israel, glorificado seja o teu nome. Tu és santo, digno de todo louvor e de toda honra. Pai, usa-me. Fala na minha boca aquilo que o Senhor quer que as pessoas vão ouvir no dia de hoje. Pai querido e eterno, sabemos que tudo foi através de seu Filho amado Jesus Cristo, que é o próprio Deus, e que hoje ele habita em nós. Pai querido e eterno, Deus de misericórdia, Santo de Israel, glorificado seja o teu nome, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, nós estamos numas mensagens por causa da passagem do ano novo, onde o velho ano passou e entrou o novo. Então nós estamos falando do velho homem e do novo homem. E a gente eu já pus várias mensagens e ainda não cheguei o fim dos versículos que eu tinha anotado aqui, né? Então hoje nós vamos para Éfeso, né? Nós vamos lá para Éfeso, aonde se comenta lá em Éfeso, no capítulo 2, a situação que aquele povo judeu vivia, e a carta aos Éfesos, irmão, foi destinada àquele povo daquela época, certo? Todo o contexto deles é para aquele povo daquela época, certo? Agora, nós podemos trazer uma reflexão para os dias de hoje, porque Paulo diz que tudo que ele escreveu é para o nosso exemplo. Então, exemplo é uma coisa que você observa e toma um exemplo para que você não venha cair no mesmo erro que os antepassados também caiu. Então, você toma como exemplo, não precisa você praticar as coisas que o Senhor usava, o apóstolo Paulo, para repreender os feitos que aquele povo vivia e fazia. Então, você toma um exemplo e não precisa você cometer o mesmo erro para você não vir fazer coisas erradas. E a gente, quando faz coisas erradas, existe muitas consequências na nossa vida que ela não se apaga nunca. Então, existe coisa que a gente faz que a gente até esquece, certo? A gente esquece. A gente não lembra mais. Agora, tem coisa na vida da gente que a gente faz e que nunca ela sai da nossa mente. Ela sempre nos traz perturbação, ela sempre nos traz consequências. Então, não devemos fazer, devemos tomar um exemplo. Hoje é dia 11/1/2024, mais uma nova mensagem, e aqui nós vamos para Éfeso, no capítulo 2. Vamos falar aqui sobre a velha natureza, né? Capítulo 2 diz assim, ó, aqui fala da velha e fala de uma nova também. E vos vivificou, a gente tomou como início Éfeso, no capítulo 4, né? No versículo 17 em diante, a gente tomou esse tema aqui. E hoje nós vamos chegando aqui a Éfeso, no capítulo 2, no versículo 1. E diz, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensa e pecado. Quer dizer, vivificou, deu vida. Quer dizer, aquele povo andava mortos, estavam vivos,
né? Eles estavam vivos, mas para Deus eles estavam mortos. Em que, irmão? Nos seus pecados. Vivendo uma vida de pecado, vivendo uma vida que não agradava a Deus. Então, eles estavam vivos fisicamente, porém, espiritualmente, eles estavam mortos. Não é uma mera coincidência que a população de hoje está viva aí, andando por aí, mas estão mortos espiritualmente. Será que esse pessoal de hoje, dos dias de hoje, 11/1/2024, o pessoal estão vivos espiritualmente ou estão mortos espiritualmente? Estão aí nos seus desejos, nos seus pecados, nas suas idolatrias, nas suas feitiçarias, invalidando a palavra de Deus pela vossa tradição. Diz aqui, ó, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andava segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar e do espírito que opera nos filhos da desobediência. Ó, irmão, está dizendo aqui no versículo 2 que noutro tempo aquele povo, ele andava segundo o curso do mundo, deste mundo. Olha, quando está escrevendo aqui, Paulo está escrevendo, que diz que aquele povo andava em pecado, segundo o curso do mundo, deste mundo, ele estava falando, não é desse agora que nós vivemos, não. Temos que fazer a conjugação verbal das escrituras. Deste, o autor está presente, era da época dele. Era da época dele. Agora, trazendo isso para os dias de hoje, a humanidade não vive desse mesmo jeito. Neste aqui, 11/1/2024, o povo não vive segundo o curso deste mundo. Ó, está dizendo aqui, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade. Ó, irmão, o que é um príncipe? Príncipe, a etimologia de príncipe, ela vem de governo, vem de principado. Príncipe vem de principado, a palavra príncipe vem de principado. E principado e príncipe, irmão, é um governo. Potestade, irmão, vem de poder, dominação, de dominar, de domínio. Então, na época de Jesus, filho da desobediência, olha, segundo o curso deste mundo, o príncipe da potestade do ar e o espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Ó, irmão, então, existia um poder, existia um príncipe, existia uma potestade, que é potestade, cidade de governo, de autoridade. Então, existia um espírito no ar que operava nos filhos da desobediência. Ó, irmão, esse espírito operava nos filhos da obediência? Não. Esse espírito, ele só opera no filho da desobediência. É aquele que diz que é de Cristo, mas não obedece a ele. Então, esse espírito mundano, esse espírito que é do mundo, não vem de Cristo. Ele opera nos filhos da desobediência. Ele não opera nos filhos da obediência. Ele opera somente nos filhos da desobediência. Os escolhidos de Deus não obedecem a esse espírito. Tá certo, irmão? Então, principado e potestade
Principado, príncipe, vem de principado. Potestade vem de domínio, vem de governo, vem de poder. Então, aqui na época de Paulo, existia o poder romano que se juntou com a religião, fez aliança com a religião. Então, não é hoje nossos governos, a nossa classe política, não, os evangélicos não se uniram com os políticos e tramam leis aí para escravizar o povo, para oprimir o povo. Ó, irmão, o povo tem que acordar. Político não está lá, irmão. Não tem um político lá, não tem político lá. Dificilmente tem um ou dois ou três. Olha, nesse congresso não tem 10 políticos, 10 políticos. Dos políticos que tem no nosso Brasil, não tem 10 políticos que lutam pelo povo. Tá certo, meu irmão? Porque, meu irmão, o que é um político que luta pelo povo? Um político que luta pelo povo é aquele que faz um projeto para isentar você de IPVA, que isenta você de pagar iluminação pública, que luta por você, para você ter direito à segurança, a você ter direito à escola, a você ter direito à saúde, a tirar taxa de lixo, taxa de iluminação, IPTU, ônibus de graça. De graça não, que nós já pagamos, né, irmão? Agora, qual é baixar o imposto dos produtos? Tá certo, irmão? Agora, qual é o político mau? Qual é o político que luta contra o povo? É o que faz projeto de lei para você pagar imposto. É o que faz projeto de lei para aumentar a arrecadação de impostos. Todos esses aí que eu falei, que o político bom, ele faz projeto para isso, o ruim, o mal, faz projeto para aumentar esses impostos. Tá certo? Então esse é o político ruim. Esse é o político que trabalha contra o povo. Qual é o político bom? É o que faz projeto para esses políticos não ter direito à gasolina, que eles ganham bem, não ter direito ao auxílio moradia, que eles pagam bem, que eles ganham bem, para diminuir os gastos com as despesas que eles têm, passagem de avião de graça, telefone de graça, tudo de graça. Tudo isso a gente trabalha e tem com a mixaria que nós ganhamos. Agora, eles ganham rios de dinheiro e ainda se aproveita e quer usurpar dos benefícios que eles mesmos lá voltam para eles mesmos fazem as leis, eles mesmos fazem as leis nas falcatruas deles lá para beneficiar eles. Porque o pobre não tem uma casa para morar. E quando o governo ainda cumpre com a Constituição que nós temos direito à moradia, que ainda dá uma casa e você vai pagar, você abre a boca e diz que foi o governo que lhe deu. Ele não lhe deu nada. Você está pagando. Não pague não para ver se ele não toma de você. E se ainda ele estivesse dando de graça, ele tá fazendo a sua obrigação.
Ele tá fazendo, cumprindo o que diz a Constituição. Não é para você elogiar ele, ele está fazendo uma obrigação. Agora, se ele tirasse do bolso dele e desse a você, sem você pagar nada, aí você pode elogiar ele. Porque aí ele está fazendo uma coisa que não está na Constituição. Ele está tirando do bolso dele e dando a alguém. Os povos chamam esse presidente aí, Lula, pai dos pobres. Eu quero que apareça um pobre e diga o que foi que Lula deu do seu bolso. Deu uma casa, uma moradia a alguém. Porque nem a família dele, tem uns da família dele que ele nem ajuda. Vive morrendo de fome aí. Tá certo, meus irmãos? Então não viva nessa ilusão. Saiba em quem você vai votar no dia. Porque Lula está lá, as pessoas culpam ele. As pessoas culpam ele. Mas ele não elegeu, não está lá eleito. Se você não votou nele, culpado é você que votou nele. A mesma culpa que ele tem, você que votou nele tem também. Você é cúmplice das falcatruas que ele está fazendo, porque você votou para ele representar você lá no Congresso. Tá certo? Então, presta atenção, meu irmão. Vamos botar a mente para funcionar e vamos saber em quem que a gente vota. Tá certo, meu irmão? A política, ela se misturou com a religião. É necessário trazer isso aqui para as pessoas poderem ver como anda aí num caminho todo errado, num regime aí dominado por esses homens que anda segundo o curso deste mundo, o príncipe da potestade. Ó, irmão, político, esses mal políticos, eles não estão lá preocupados em que vai fazer uma lei para prejudicar você, não. Sabe por quê, irmão? Porque para ele voltar a favor do governo, o governo oferece por debaixo do pano milhões e milhões de malas de dinheiro para o político voltar a favor daquilo que ele quer. Por quê? Porque aqueles projetos que o governo tem é de fazer obras, milhões de obras superfaturadas para poder ele desviar dinheiro, roubar dinheiro, só isso. Só isso. Mas a população vai sendo oprimida, massacrada e não fazem nada. Fica quietinho, 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 aguenta tudo calado. Tá certo? Então, como é que você trabalha pelo pobre? É você eliminando os gastos daquilo que você arrecada, daquilo que você ganha. Você tem que cortar coisas que você usufruía, que você agora não pode mais, você tem que sentir na tua pele. E o que é que esse governo faz aí? Tudo ao contrário. O que é que os políticos fez aí? A meta orçamental da arrecadação, eles votaram a lei aí para o presidente poder usurpar, ultrapassar o limite dos impostos da arrecadação do PIB, né? Então, não cortando os seus benefícios. Vê se algum político, vê se eles pedirem aí para cortar o dinheiro do projeto que os políticos voltaram para os partidos aí deles aí. Vê se eles abrem mão para pagar as contas públicas
para melhorar a situação do brasileiro? Não, não abre mão, não. Vê se eles abrem mão. Vê se eles abrem mão para investir esse dinheiro na saúde, na educação, na moradia, na segurança. Não. Fora o que eles estão roubando por debaixo do pano. Certo? Então, político, se ele fosse bom, ele lutava a favor do povo. Eles não lutam aí a favor do povo, não. O favor do povo que eles lutam é botando a polícia para prender o seu carro, é radar por aí, por todo canto, multando, arrecadando dinheiro. E lá eles estão maquinando qual é o próximo projeto que vão aprovar para escravizar nós mais ainda, para arrancar mais dinheiro da gente ainda. Tá certo? Essa é a verdade da política do nosso país e que as pessoas vão suportando, vão aguentando. E quando acontece uma grande tragédia, faz um teatro, e nem esse coitado desse policial que morreu agora. Vocês pularam de Minas Gerais aí, né? Que o bandido atirou na cabeça dele 2 vezes. Quem é culpado, irmão? É quem fez as leis. Quem é culpado? É o juiz que soltou ele. Se ele tivesse preso, ele não teria matado esse cara aí. Esse policial. Né? A lei, os bandidos que fazem a lei, protegem os outros. Tá certo, meus irmãos? Então, uma comoção, fizeram um teatro, agora, depois que matou o policial, para pegar o bandido e levar para a cadeia. Mas adiante, o policial morreu. Adiantava se não tivesse soltado ele. Se ele não tivesse na rua, ele não tinha matado o policial. Se a lei funcionasse, se os políticos trabalhassem em favor do povo, ele não estava solto. Tá certo, meus irmãos? Essa é a realidade. Então, irmão, aqui o povo estava dominado pela potestade, pelo governo humano, né? E o governo humano, principado, potestade do ar, que opera nos filhos da desobediência, está operando aí nesses políticos corruptos aí, nesses bandidos, tá certo? Então, em Éfeso, estava acontecendo essa mesma coisa. Olha, versículo 3, Éfeso 2, 3. Entre os quais todos nós também antes andava nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Olha, aqui se encaixa toda a humanidade, certo? Nesse versículo aqui se encaixa toda a humanidade. Porque Paulo escrevendo aqui, estava dizendo que entre os quais todos nós também antes andávamos, quer dizer, quando Paulo está dizendo todos nós, ele estava falando deles, daqueles que ele estava pregando, do que estava ouvindo. Ele disse, nós também andava no curso deste mundo, andava do jeito desse povo ímpio, desses filhos da desobediência. Nós também andava no mesmo pensamento que eles, mas agora nós não temos os mesmos pensamentos que eles, não podemos viver a mesma vida que eles vivem. Então, Paulo dizendo que eles viviam na mesma vida que eles viviam no outro tempo, entre os quais todos nós também vivíamos, antes andávamos nos desejos da nossa carne, nas vontades
carnais, os desejos carnais. Ó, irmão, os desejos carnais, nessas mensagens eu estou falando, estou pregando, estou mostrando que diabo, esse ser espiritual que a religião criou, é uma farsa. Diabo, irmão, é a nossa carne. Desejos carnais, que é terreno, é do ser humano, não é de Deus. O ser humano, irmão, ele não tem capacidade de pensar nas coisas celestiais de Deus, não. É através do Espírito Santo que mora dentro de nós que a gente, quando lê a Bíblia, que a gente teme a Deus, a gente tenta andar nos caminhos dele, irmão. Esse mundo aí, irmão, esse povo do mundo aí não está preocupado com Jesus, não, irmão. Não está preocupado com as coisas de Deus, não, irmão. Eles estão preocupados com as coisas aqui terrenas. E não fazem nada. Por quê, irmão? Porque lá no Velho Testamento, eles pediram um governo terreno, um governo que nem as outras nações. Deus dirigia aquele povo, Deus tinha tirado aquele povo do Egito, e quando Deus tira, eles não quiseram. Eles pediram um rei, eles não quiseram que Deus dominasse esse povo. E hoje, irmão, a população quer que Deus domine, o povo quer não, irmão, está do mesmo jeito. A população não quer ser dominada, não quer ser dirigida por Deus. Ó, irmão, a gente prega a palavra, a gente prega as escrituras aqui, mas o povo não recebe, irmão. O povo não quer saber, não quer obedecer, não obedece a Deus, não quer saber. Não, olha, não está, como diz a outra, não está nem aí para as coisas de Deus, olha. Está nem aí, essa é a realidade. A humanidade não está nem aí para Deus, não quer nem... Ó, irmão, veio uma palavra aqui na minha boca, eu não vou nem dizer. Eles querem mais que Deus, olha. Eu não vou nem dizer a palavra. Vá para o diabo que o carregue. É isso que eles querem, que a humanidade quer. Né? Eu não posso nem dizer aqui a palavra, porque é uma palavra torpe, é uma palavra imoral. Não devemos nem dizer, né? Mas aí quem está ouvindo compreende mais ou menos o que eu quero dizer. A população quer que Deus vá lá para aquele lugar, né? Essa é a realidade da humanidade que não quer nada com Deus. As pessoas procuram religiões aí, placas de igreja, e ela vive rodando num canto e no outro, até achar um local que satisfaz os desejos dela, a vida que ela leva, e que ninguém critica as atitudes dela. Então ela procura um canto, vive à procura de um canto que condiz com a hipocrisia que ela vive. Tá certo, meu irmão? Porque ela tem um vazio e ela procura preencher. E quando ela chega nesse local, ela tenta preencher, mas ela de Deus ela é vazia, porque quando ela encontra com o eleito, ela até diz, eu sou de Deus, eu amo Deus e tal, mas, irmão, quando você começa a observar as atitudes, aí você descobre que a pessoa não é, porque Jesus disse que nós conhecia a árvore, o fruto pela árvore. Então, as atitudes da pessoa vai denunciar quem ela é, tá certo? Foi o que aconteceu com o apóstolo Pedro no julgamento de Jesus, que ele negava que era discípulo de Jesus, e por fim veio uma mulher e disse, você é um deles, porque a sua fala denuncia que você estava com ele, você é um deles. Entendeu, meu irmão? Então, a pessoa que é de Cristo, ele tem que mudar, tem que haver uma mudança. Então aqui esse povo estava nos desejos da vontade da sua carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, ó irmão, os pensamentos. Então,
esses desejos carnais, ele vem aqui no seu pensamento e você pratica ele. Então você vive numa carnalidade. Por quê? Porque você, as pessoas que vivem ao seu redor, todas elas vivem numa carnalidade. Então os conselhos que elas dão são conselhos carnais, não tem nada a ver com os conselhos de Deus, não tem nada a ver com as coisas santas de Deus. Então, o mundo aí anda numa carnalidade, anda numa feitiçaria, numa idolatria, numa mentira, numa religiosidade que é regida por homens carnais também. Não são homens espirituais, são homens carnais, até conhecem a palavra de Deus, mas não prega a verdade, porque eu já falei para você que não traz vantagem, não traz nada de vantagem para o sistema religioso, porque a verdade, ela traz esclarecimento, ela liberta o povo não é obrigado a ser presa fácil, escravo, e as pessoas andam aí sendo escravos de homem, da religião. Tá certo, meu irmão? Então, versículo 4 diz aqui, ó, aí diz aqui, ó, que eles andavam na vontade de sua carne e dos seus pensamentos, ó, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Ó, irmão, esse povo é filho de quê, irmão? Da ira de Deus. Ó, irmão, esse povo vai receber de Deus o que, irmão? Ira. Não é bênção, não é espiritualidade. Eles são filhos da ira. E esse povo de hoje, irmão, não anda debaixo na mesma situação que esse povo aqui em Éfeso andava. Será que o povo de hoje não está debaixo da ira de Deus? Será que todo esse povo que se diz ser religioso, se eles pregassem, andassem na verdade, o mundo seria desse jeito? Não, irmão, seria diferente, totalmente diferente. Se cresce na verdade, se importasse com as coisas de Deus, se vivesse a justiça de Deus verdadeiramente, seria totalmente diferente, irmão. Mas não é, porque eles estão debaixo da ira de Deus. O que opera é a ira de Deus. Deus permite? Permite. Deus permite que governos macabros entrem e façam atrocidade contra a população? Permite, irmão. Permitiu no passado com Mussolini, permitiu no passado com Hitler, e com outros aí, que eu não lembro o nome, né, que matou milhões de pessoas. E com nesses últimos tempos aí, o governo aí da Rússia aí, você vê aí, matando os ucranianos, né? Você vê aí Israel em guerra, né? Você vê o nosso país, né, numa guerra civil, o bandido contra a justiça, as facções, a política sendo regida pelas facções, né? E aí, vamos vivendo aí, né, irmão? Debaixo da ira de Deus. Tendo alguns que respeitam, mesmo com falha, né? Mas tenta seguir o caminho de Deus, tenta se desviar do mal, né? E aí, a vida vai, né, irmão? Geração vai e geração vem. A palavra não vai mudar. Deus não vai mudar os seus planos. O que está acontecendo, irmão, é Deus que permite. Por quê? Por falta de desobediência do povo, né? Então o povo não estuda a Bíblia, não compreende e anda aí nos seus próprios pensamentos, nas suas próprias vaidades. Está lá no capítulo 1 de Romanos. Lê lá no capítulo 1. E Deus abandonou esse povo aí. Deus abandonou eles, né? Eles são regidos pelos seus próprios pensamentos, pelos seus próprios sentimentos, pelos seus próprios desejos, pelas suas próprias vontades. Tanto eles como os religiosos. Quando eu falo religioso, eu estou falando de todas as placas de denominação,
de religião aí. Estou falando de todos. Tá certo, meu irmão? Então, o versículo 4 diz aqui, Éfeso 2, 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Olha, irmão. Está dizendo aqui que Deus teve misericórdia daquele povo. Deus olhou e viu a situação daquele povo e ele teve misericórdia. Então, pela misericórdia que Deus teve, pelo amor que Deus teve ao ser humano, ele enviou o seu filho Jesus para morrer pelo aquele povo, para dar vida àquele povo, para que aquele povo voltasse a ter uma comunhão com Cristo, com Deus de novo, através de Cristo Jesus, que era o próprio Deus. Ali era uma manifestação do Espírito de Deus como Filho. Então, Deus veio, se revestiu de carne, se pôs como Filho, obedecendo ao mando do Pai, e ali ele vem, e ali ele morre, faz um sacrifício, porque ele não se agradava mais dos sacrifícios, não se agradava mais da idolatria que aquele povo vivia. Então ele vem, ele mesmo faz o sacrifício, porque ele é o Deus, ele é puro, ele é justo, ele é correto, ele é verdadeiro, ele é santo, ele é sem pecado. Então, só podia tirar pecado uma pessoa assim, e ele veio e tirou o pecado, ele veio e morreu pela humanidade, para que agora fosse uma nova criatura. Então ele fez isso através do Espírito dele, que habitava naquele corpo de carne como filho. Diz aqui, né? Estando nós ainda mortos em ofensas e pecados, vos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Quer dizer, aquele povo estava morto espiritualmente, e Deus agora, através de Jesus Cristo, daquela morte de Jesus Cristo, ele veio e deu vida àquela humanidade, ele deu vida àquele povo, aqueles que creram nele. Os que não creram, irmão, ele não morreu por ele. Jesus morreu pelos que creem. Está lá em João, no capítulo 3, do versículo 16 ao 18. Ele morreu pelos que creem. Quem crê não entra em condenação. Passou da morte para a vida. Também ele está falando isso lá em João, na epístola, eu acho, não sei se 5, 6 por aí, não lembro bem o versículo, mas diz que ele tirou as pessoas da morte para a vida, né? Eu não sei se eu tenho anotado aqui, em algum canto aqui, eu não sei se eu tenho que ver. Deixa eu ver se eu tenho anotado aqui. Eu acho que não está aqui, não. Deixa eu ver aqui. Então, quem vive em Cristo, ele já passou da morte para a vida. Olha, João 5,24, olha, diz, olha, na verdade, Evangelho de João 5,24, na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Quer dizer, aquele povo estava vivo, mas espiritualmente estava morto. Então, através do feito de Jesus, aquele povo que estava morto espiritualmente, ele passou a ter vida. Mas ele está dizendo que aqui, aquele que ouve a palavra dele e crê naquele que enviou ele.
Tem que crer, irmão, em Deus. Foi Deus quem enviou Jesus. Temos que crer que Deus, hoje, Deus mesmo, Ele habita em nós, Ele mora em nós. O Deus Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra. Agora, irmão, você dizer, eu creio, e você faz tudo contra Deus. Você se levanta contra Deus, você usa texto da Bíblia para refutar Deus, para chamar Ele de mentiroso. Você faz atitude que nega Ele dentro de você. Ele mora dentro de você, você vai buscar Ele no monte. O Espírito Santo dele mora dentro de você, você vai buscar o Espírito Santo. Ele mora dentro de você, você vai fazer campanha de defunto, que já morreu, consagração de defunto, voto de defunto, fluxo de mulher de sangue. Zaqueu que subiu numa árvore, você faz campanha de Zaqueu. Do filho pródigo, você faz campanha do filho pródigo. Irmãos, tem que acreditar em Jesus, irmão. A lei que Jesus aboliu, vocês pregam. Então, tudo que é contra Deus, vocês fazem. Aí vocês querem viver a bênção de Deus. Vocês não vivem a bênção de Deus, vocês vivem a ira de Deus. Vocês são filhos da desobediência. Vocês andam em desobediência. Vocês vivem mortos em seus pecados, em seus deleites. Porque tudo que Jesus fez, vocês anulam. E querendo fazer para se chegar próximo a Deus. Mas você não chega porque homem nenhum tem mérito nenhum a se aproximar de Deus. Você tem Deus porque Ele mora aí dentro de você. Porque foi Ele que lhe escolheu. Foi Ele que lhe escolheu. Não foi você que escolheu Ele. Foi Ele quem lhe escolheu. Né? Então, meu irmão, aqui a palavra é bem clara. Olha, o 6, no versículo 6, vamos ver o que é que diz aqui, versículo 6, deixa eu ver aqui. Olha, como foi Deus que escolheu você. João 6, agora, nós estávamos João 5, 24, agora João 6, 37. Olha o que é que diz. Todo o que o Pai me dá, virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Ó, irmão, só é de Deus aquele que o Pai escolheu. Só é de Deus, foi Ele quem escolheu, não foi eu que aceitei. Irmão, porque quando ele diz aqui, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Por quê, irmão? Porque foi Ele que escolheu. Ele até pode andar um tempo sem conhecimento, sem entendimento. Paulo não andou? Paulo, antes de ter o encontro com Cristo, ele não diz? Ele não faz uma narração lá da vida farisaica que ele levava? E ele pensava que servia a Deus. Ele indo buscar os discípulos para matar lá em Jerusalém, oprimindo, prendendo, fazendo blasfemar, pensava ele que fazia um trabalho a Deus. Ele pensava que fazia um trabalho a Deus. Mas ele fazia um trabalho a quem, irmão? A religião. Ele trabalhava para quem? Para os homens, para os governos, para as autoridades, para os principados, para as potestades. Era isso que ele estava fazendo. Só que na mente dele, ele pensava que fazia um trabalho a Deus. Não é isso que a humanidade hoje está... Não é isso que os religiosos estão fazendo hoje. Eles pensam que estão trabalhando para Deus, mas eles estão servindo as autoridades, as potestades,
aos desejos carnais, às doutrinas humanas e não de Deus. É isso que estão fazendo. Então, Jesus disse aqui, todo aquele que vem a mim, por quê? Porque foi ele que escolheu, e o que ele escolheu, irmão, vai morar com ele, vai a ele, de maneira nenhuma ele lança fora. Ó, irmão, de quantas maneiras você pode perder a salvação, ele pode lançar, ele não lança, irmão. Você até pode sair, fazer que nem o filho pródigo, pode ir experimentar das orgias do mundo, mas ele é filho. A parábola do filho pródigo, ela é bem clara. O filho estava em casa. Ele tinha 2 filhos. Um que obedecia e o outro não. Mas o outro foi lá se lambuzar com as coisas. Mas chegou uma época que ele reconheceu que estava num caminho errado e voltou. E quando chegou, o pai recebeu ele gostoso, recebeu, não condenou ele, não lançou ele fora. Foi ele que decidiu sair da casa do pai. Foi ele que decidiu experimentar as orgias do mundo. O pai não mandou ele embora. Foi ele que quis ir. Mas quando ele veio, como ele era um eleito, como ele era um escolhido, ele voltou, ele reconheceu. Ele voltou. E hoje, como é que você vive? Será que você reconhece que você vive numa idolatria, numa feitiçaria? Será que você reconhece que você não está agradando a Deus, não está fazendo a vontade de Deus? Né, irmão? Então, irmão, aqui em Éfeso, a gente voltou, vamos voltar aqui para Éfeso, né? Capítulo 2, versículo 5, a gente leu. Aí está dizendo aqui, olha, estando nós ainda mortos em ofensas e pecados, vos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Ó, irmão, a salvação, Cristo Deus deu a você de graça. De graça, irmão, você não tem que pagar nada. Olha, pela graça sois salvos. Ó, irmão, quem é de Cristo já nasce salvo, irmão. Ó, irmão, ele pode fazer o que quiser, ele não perde a salvação. Agora, irmão, eu não estou mandando você fazer tudo que não é contra Cristo, não. Você pode até errar. Você pode até errar. O filho pródigo aqui errou e veio para a casa do pai. A mulher do fluxo de sangue, quando Jesus curou, Jesus disse, vai e não peque mais, para que não se suceda coisa pior. Então, se você errar, você recebe disciplina de papai, recebe açoite e correção. Está lá em Hebreu, capítulo 12. Certo? Você não perde a salvação porque você comete um delito. Perde não. Não perde. Lá em 1 de Coríntios, no capítulo 5, está falando também de um escolhido de Deus que estava se prostituindo com a sua madrasta. Mas Paulo disse que entregava ele a Satanás, aos desejos carnais. Mas para que no dia do Senhor o espírito dele fosse salvo. Ó, irmão, você não perde a sua salvação, agora você vive debaixo de disciplina. Não é o que a religião vive hoje. Não vive debaixo de disciplina. Não vive que nem o filho pródigo. Está aí que nem o filho pródigo, fazendo tudo que não agrada ao pai. Pronto. A igreja de hoje, a chamada religião de hoje, ela se encaixa no filho pródigo. Fazendo tudo. Ou então, se encaixa também, pode se encaixar também, no filho que ficou em casa. Porque a parábola lá tem 2 filhos. Um ficou em casa. Mas quando o perdido voltou, o que estava perdido voltou, o que estava na orgia voltou, o que estava na casa do pai rejeitou. Então, a religião hoje se reúne no local, diz que é a casa de Deus, diz que é o povo de Deus, mas faz que nem o filho. Faz que nem o filho que estava em casa. Quando o irmão chegou, não reconheceu que era irmão. Disse, esse teu filho.
Não, é esse teu irmão. É esse teu irmão. Então, o filho que estava em casa não ficou contente com os preparativos que o pai fez para o filho que estava perdido e que agora ele se reencontrou com a casa do pai, com a vontade do pai, com os desejos do pai, obedecer ao pai. Ele estava na casa do pai, mas não ficou contente. A religião não anda desse jeito nos dias de hoje. Se reúne num canto, fala o nome de Deus, prega o nome de Deus, mas não faz nada que agrada a Deus. E ainda estão aí pregando Jesus de Nazaré. Outras religiões, outros aí da graça, irmão, está dizendo que está debaixo do sangue do ressuscitado, irmão. Mas o ressuscitado não tem sangue. Nós não estamos debaixo da manifestação do ressuscitado. Quem estava debaixo da manifestação do ressuscitado era o povo daquela época. Eles estavam. De lá para cá, irmão, quando Jesus veio e julgou Jerusalém e entregou o reino de Deus ao Pai, o Filho entregou o reino ao Pai, ele sentou à destra de Deus e agora quem comanda é o Pai. Como é que nós estamos debaixo do sangue do ressuscitado ou debaixo do ministério do ressuscitado? Não, irmão. Nós estamos debaixo do ministério do próprio Deus. Isso é idolatria pregar isso. É o sujo falando do mal lavado. Achando que tem um conhecimento e fala até uns balabachulhos. Só a misericórdia de Deus. Né, irmão? Compreenda, meus irmãos. Nós estamos debaixo. Nós estamos no ministério de Deus. Nós estamos no reino de Deus. O próprio Deus habita em nós. O próprio Deus manifesta em nós. Aquele Espírito que habitou em Jesus, ele habita em nós. Nós estamos no ministério do Pai. Sabemos que foi através do Filho. Aí é diferente. Aí o Evangelho está em linha com a palavra. Sabemos que tudo foi através do Filho. Sabemos que o advogado foi advogado. Porque o pecado ele tirou. O pecado era a transgressão da lei. O pecado hoje é a transgressão, é as obras da carne, é a transgressão da graça. Não é para você viver em transgressão da graça. Não é para você viver em obra da carne. A obra da carne está aí. Você é um eleito. Você não pode participar dela. Você é um escolhido. Você é filho. Se você está nela, você está sendo disciplinado. Filho da desobediência. Anda em disciplina. Tá certo, meu irmão? Então, vamos estudar a palavra de Deus, vamos compreender a palavra de Deus. Isso aí está lá em Gálatas, a obra da carne, capítulo 5, do versículo 16 em diante. Se você é do Espírito, ande em Espírito. Tá certo, meu irmão? A Bíblia não manda você andar em obra da carne, fazendo vontade da carne, desejo da carne. Não manda. Manda que você seja semelhante a Cristo. Agora, não é fazer as coisas que Cristo fez, que ele já fez. É você obedecer o que ele fez. Ele já lhe salvou, está aqui, pela graça, você não tem que pagar nada, você já foi batizado. Naquela morte, irmão, tudo que a religião faz por aí, Jesus já fez naquela morte do Calvário, na cruz do Calvário. O que é que as pessoas têm que fazer hoje? Ler a Bíblia e obedecer. Só isso, é crer. Crer e praticar. Praticar o quê, irmão? Você já foi salvo, você já foi batizado, você já é santo, você já é um escolhido,
o Espírito de Deus mora dentro de você, você está no reino, você está reinando em vida. Tudo isso você não perde a salvação. Tudo isso ele fez lá naquela cruz do Calvário. Só precisa você crer e obedecer. Agora, você faz tudo o contrário. Como é que você vai obedecer se você faz tudo o contrário? Olha, o 6. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Olha, irmão, qual é a sua posição? Não é as regiões celestiais? Você não está sentado nas regiões celestiais? O que é, irmão, assentado nas regiões celestiais? É você estar lá no céu? Não. É que aquele povo que vivia nas trevas, Deus tirou ele das trevas, está em Éfeso aqui, eu acho que está em Éfeso, no capítulo 1, no versículo 3, deixa eu ver, 13. Acho que é Colossenses. Olha, Colossenses 1,13, diz aqui, olha. Olha. O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Olha, quem foi que Jesus transportou para o reino do Filho do seu amor? Foi aquele povo daquela época. Então, todos nós já nascemos de onde Jesus tirou aquele povo. Olha, ele estava na potestade, eles estavam nas trevas, Deus tirou aquele povo e transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós nascemos nas trevas ou nascemos no reino? Nós somos descendentes daquele povo. Se Jesus tirou aquele povo da potestade, nós nascemos aonde, irmão? No reino. Agora, irmão, e como é que eu vivi uma vida aí toda pecaminosa? Porque você não acreditava, você não lê a Bíblia. Ela tá chegando agora em você. Você não tinha entendimento. Ela está chegando agora. Quem é que está lhe limpando? Essa palavra. Quem é que limpa? Quem é que faz a lavagem na mente do crente? É a palavra, não é água. Se água você fosse limpo, se você não pecasse, todo dia você toma 2, 3 banhos, você nem pecava. Porque a água limpa a sujeira do seu corpo, assim, irmão. Não limpa o espiritual. O espiritual, quem limpa é a palavra. É você fazer as coisas certas, você ler. Então tá aqui, olha, o 6, Éfesos 2, 6, diz, olha, e nos ressuscitou juntamente com ele e fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Irmão, aqui, todos os escolhidos de Deus estavam sendo, quando Jesus foi botado dentro daquele túmulo, todos os espíritos entrou com ele. Todos os espíritos entrou com ele. Espiritualmente entrou com ele, porque nós não estávamos lá, nós não era nem nascidos. Então, o meu espírito já nasceu pronto. Lembra que ele disse orar e vigiar, e o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ó, irmão, a sua carne, ela é terrena. Ela veio dessa natureza aqui, ó, terrena. Não tem nada a ver com Deus. Ela nunca vai desejar uma coisa de Deus. Está lá em Romanos, capítulo 8, versículos 7 e 8. Ela não se submete à lei de Deus. Ela nunca vai ser, nunca vai andar na verdade. A sua carne nunca vai desejar nada que sai da boca de Deus, das coisas de Deus, a sua carne vai, seus desejos carnais vai desejar. Nada. É o Espírito que habita aí dentro do seu corpo, que vem no seu pensamento as coisas corretas, mas você não pratica, porque você alimenta a carne, você é controlado pela sua carne, pelos seus desejos carnais. Então,
Aqui está dizendo que ele já salvou. Ó, irmão, nós já nascemos salvos. Nós já nascemos salvos, né? Aí o 7, olha, para mostrar nos séculos vindouros, olha, tá vendo aqui a passagem que estava falando de um povo que vivia numas trevas e ele transportou as pessoas para o reino do Filho do seu amor, tirou das trevas e botou assentado nos lugares celestiais em Cristo. Aí está dizendo aqui, olha, para mostrar nos séculos vindouros a abundante riqueza da sua graça pela benignidade para conosco em Cristo Jesus. Ó, irmão, quer dizer, Deus tirou eles da potestade das trevas, transportou para o reino do Filho de seu amor, para mostrar as riquezas nos séculos futuros. Tá vendo, irmão? Olha, nos séculos futuros. Não era naquele século, era no futuro. Tem que ler a Bíblia, conjugação verbal. Nós estamos hoje nesse século? Estamos. Essa aqui é para nós nos dias de hoje, olha. Para mostrar a riqueza da sua graça. Olha. Para mostrar nos séculos vindouros, nos que vinham, olha. Nos séculos, quer dizer, não tem determinação de século. Não se dá uma data que vai terminar. Olha, nos séculos vindouro, está no plural. Então, vai século e vem século. Passa séculos e séculos. Olha. Nos séculos vindouros, as abundantes riquezas da sua graça, pela benignidade para conosco em Cristo Jesus. Olha. Sabemos que foi através dele. Não é mais. Foi. Não é mais. Foi através dele. Agora não é mais, é o próprio Deus que habita em nós. Olha, aí aqui, olha, o 8. Tudo isso foi através de Cristo Jesus, pela benignidade que ele tem, olha. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Ó, irmão, vem do homem? Não. Nós somos salvos pelo quê? Pelo feito que ele fez lá de graça, mediante a fé. Então tem que andar a graça com a fé junta. Olha, agora, não vem da nossa vontade, não vem de Deus. Eu não sou salvo, irmão, porque eu digo que eu sou cristão. O critério não está em mim, o critério está nele. Está aqui, olha. O critério não está aqui. O critério não está aqui, olha. Está aqui, olha. Foi ele quem escolheu. Foi ele quem quis. Ele deu de graça, ele fez de graça. Não vem de vós, olha, não vem. Nada que o homem faz, irmão. Mérito nenhum do homem salva ele. Nada disso. Você é santo, irmão, porque o santo mora aí. Agora você tem que se manter santo. Você é salvo porque ele foi quem salvou. Não é porque você vai atrás da sua salvação, não. Você vai atrás da sua salvação, você está indo contra Deus. Se você acha que você é salvo pelos seus méritos, você está indo contra Deus. Tá certo, meu irmão? Então, tudo que é contra Deus é o que você vive fazendo. Então, pela graça, sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós. É um dom de Deus. Foi ele quem resolveu dar, foi ele quem escolheu, meu. Ninguém tem nada a ver com isso. Olha, o 9. Não vem de obra para que ninguém se glorie. Olha, não é por nada que você faz. Olha, irmão, você está perdendo o seu tempo. Fazendo voto, fazendo campanha, prego, fazendo culto aí de mentira, cultos mentirosos, quando você não prega essas verdades, quando você não anda nessas verdades. Olha, o 10. Porque somos feitura sua, criado em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou
para que andássemos nela. Olha, todas as boas obras, irmão. Qual é as boas obras? É você saber que você já foi batizado na morte de Jesus. É você saber que a igreja é você é membro da igreja. A igreja são vidas, não é aquele templo lá onde você se reúne. É você crer que você já foi justificado. Você já foi, não, você é justificado. É você crer que você é santo. É você crer que você é filho de Deus. É você crer que o Espírito Santo mora aí dentro de você. É você acreditar que você é santo, que você é purificado, que você é sem mácula, que você é sem ruga, que você está vivendo aqui reinando de vida. É você crer que Jesus foi quem lhe escolheu, não foi você quem escolheu ele. É você crer que você está nas regiões celestes em Cristo Jesus. As regiões celestes é aqui, é na nossa mente, os lugares celestiais. É você crer que você é um abençoado, com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes. Aí tudo isso é que ele já fez um lavar regenerador do Espírito Santo na sua mente, está lá em Tito, capítulo 1, versículo 3. Tudo isso você tenta fazer, barganhando com Deus, tentando barganhar com Deus, tentando fazer uma coisa que ele já fez. Só basta você acreditar. É você acreditar e obedecer. E você pratica boas obras. Isso é a boas obras que Cristo quer que você faça. Essas são as boas obras que ele preparou de antemão, para que você ande nela. É essas boas obras. Agora, não é essa que a religião prega aí. Você está andando numa má obra. Você está fazendo tudo aquilo que Cristo não quer que você, que Deus não quer que você faça. Aí você anda fazendo. Seguido por homens da religião que só quer, olha, seu tchutchu. Vou deixando a graça e a paz. Amanhã nós continuamos uma outra mensagem para acabar de terminar, que depois nós vamos lá para Éfeso, nós lemos aqui em Éfeso, o velho homem, e amanhã nós vamos para Éfeso no capítulo 6, revestir da couraça da justiça de Deus, revestir do novo. Amanhã eu acho que talvez a gente se encerre, vou deixando a graça e a paz, que Deus continue te abençoando, dê um joinha, se inscreva no canal, irmão, dê um like, compartilhe, estude a Bíblia, que Deus continue nos abençoando. Peço aos irmãos aí que se inscrevam no canal, compartilhe, dê um joinha, dê um like. Ó, irmão, precisamos atentar para a palavra de Deus. Louvado seja o nome de Deus, que Ele continue nos abençoando em nome de nosso Deus Todo-Poderoso, sabendo que foi através do vosso Filho amado Jesus Cristo, que nosso irmão, que Deus o tenha, que Deus ilumine o nosso caminho. Amém.